Na questão 1.1 temos o seguinte: sejam então o de n a sucessão definida por, e temos aqui para valores de n inferiores ou iguais a 10 à sexta, é dada pela diferença entre raiz quadrada de v de n e raiz quadrada de v de n mais 1, e para valores de n superiores a 10 à sexta, é dado pela diferença entre o quadrado de v de n e v de n. Onde v de n é uma sucessão tal que v de n tende para mais infinito. E para todo o n natural, v de n é sempre maior do que 2. Utilizando o teorema de comparação para sucessões, determina o valor do limite de u de n. Bem, em primeiro lugar, importa perceber o pressuposto que está por trás do teorema da comparação para sucessões, que é bastante intuitivo. Eu vou chegar então aqui à intuição desse teorema, que nos diz basicamente o seguinte. Imaginem, temos aqui uma sucessão, pode ser t de n, não tem a ver com nenhuma destas duas. Eu estou aqui só apenas a intuir sobre o teorema de comparação. E vamos imaginar, temos aqui uma sucessão, u de n, ou t de n, ou z de n, ou o que quer que vocês quisessem pensar, mas esta sucessão, u de n, ela tende para mais infinito. Sabemos isto, que a sucessão u de n tende para mais infinito. E agora a jogada do teorema de comparação é, se pensarmos noutra sucessão, que não tem que ser sempre, mas até poder ser aqui no início, menor do que o de n, mas a partir de certa ordem, imaginem que esta sucessão v de n, que eu desenhei aqui alguns valores, arroz, a partir de uma determinada ordem, não tem que ser sempre, basta que seja a partir de uma determinada ordem, a partir daí ela seja maior que o de n. Então se o de n tende para mais infinito e a outra está por cima, então pelo teorema de comparação de sucessões, nós poderemos concluir que v de n também terá necessariamente que tender para mais infinito. Analogamente, se tivermos uma sucessão que tenda para menos infinito, por exemplo aqui t de n, imaginem que t de n tenderia então para menos infinito, se eu a partir de uma certa ordem, não tem que ser a partir do início, mas pode ser, não há problema, neste caso até vou colocar a partir do início, mas isso não tem que se verificar, mas a partir de uma certa ordem nós temos uma outra sucessão, ou seja, que eu vou chamar z de n, onde esta sucessão z de n, a partir de uma certa ordem, ela vai ser inferior sempre a t de n. Se t de n tende para menos infinito, né, a outra que está por baixo, terá necessariamente também que tender para menos infinito. Este é então um pressuposto em que se baseia o teorema de comparação para sucessões, assim de uma forma bastante intuitiva. Uma ideia simples, penso eu. Bem, vamos então resolver aqui o exercício. Nós temos o seguinte: nós sabemos que v de n tende para mais infinito, né? E sabemos que v de n é sempre maior do que 2 e queremos determinar o limite de u de n. Para determinarmos o limite do de n, eu vou-me dirigir aqui, né? Vou-me dirigir aqui a esta definição do de n. E atenção que o limite, para calcularmos o limite, tem que ser quando o n tende para mais infinito. Logo, eu vou ter que, para perceber o limite, eu vou aplicar o limite a esta expressão, porque é esta expressão que tende para mais infinito. Então eu posso dizer o seguinte: o limite de u de n, há de ser então igual ao limite de v de n ao quadrado menos v de n. Tudo bem. Agora reparem o seguinte: nós sabemos que v de n tende para mais infinito. Então voltamos aqui àquela ideia inicial. Nós temos aqui uma sucessão v de n que vai tender, né? Vai tender para mais infinito. Ou seja, v de n tende para mais infinito. Para aplicarmos o teorema de comparação de sucessões, nós vamos ter que mostrar que esta sucessão u de n, a partir de uma certa ordem, ela é maior que v de n. E dessa forma, se nós provarmos que a partir de uma certa ordem u de n é superior a v de n, nós poderemos então tomar a conclusão, pelo teorema de comparação de sucessões, que o limite u de n só poderá ser mais infinito, visto que o limite v de n é mais infinito e u de n estará a partir de uma certa ordem, entre aspas, né, acima dessa sucessão. Então o que me interessa mostrar aqui é exatamente que u de n é superior a v de n. Então pensemos no seguinte: nós sabemos que u de n é igual a v de n ao quadrado
ao quadrado menos v de n. Bem, o que temos que fazer agora é então mostrar que o de n é maior que v de n. Podemos aqui fazer o seguinte, reparem que o de n é igual, eu posso aqui, visto que tenho v de n em ambos os termos, tem aqui a diferença, está ali v de n ao quadrado, eu posso fazer o seguinte, eu posso fatorizar a expressão, colocando v de n em evidência, e colocando v de n em evidência, eu fico com v de n vezes v de n menos 1. E agora reparem no seguinte, nós sabemos que v de n é maior do que 2. Então sabemos que v de n é maior do que 2. Então, deixa-me colocar aqui, como v de n é maior do que 2, então v de n menos 1 há de ser maior do que 1. Onde é que eu quero chegar com isto? Se eu pegar num determinado valor superior a 2 e multiplicar por outro valor que é superior a 1, o resultado desse produto é necessariamente superior a qualquer um dos fatores. Ou seja, se nós multiplicamos dois números maiores superiores à unidade, né, o resultado dessa multiplicação é sempre maior que qualquer um desses números. Então logo, o de n é superior, né, a qualquer um destes fatores. E se é superior a qualquer um destes fatores, e um fator é v de n, então logo, né, o de n é sempre maior que v de n. E agora já mostramos isto, né, já mostramos que a partir de uma certa ordem, neste caso é sempre, né, é maior do que v de n, então pelo teorema de comparação das soluções nós podemos concluir que limite de u de n é igual a limite de v de n e serão ambos iguais a mais o infinito. Então vou dizer isso pelo teorema, vou abreviar, teorema de comparação para soluções, não abreviem no teste, obviamente, escrevam isto tudo direitinho, aqui vou abreviar para o vídeo não ficar longo, limite de u de n, é igual ao limite de v de n e são ambos iguais a mais infinito. Recapitulando, nós precisamos demonstrar, sabendo que o limite de v de n é mais infinito, para ter o limite do de n, mostramos que o de n é superior a v de n, temos aqui a justificação, e nessas circunstâncias, o limite se o de n é maior do que v de n, o limite de v de n é mais infinito, então podemos concluir pelo teorema de comparação que o limite de u de n é igual ao de v de n e são ambos iguais a mais infinito. Passemos agora à segunda questão. Considera as sucessões a de n e b de n tais que limite de a de n é igual a menos infinito. E a partir de uma certa ordem, nós temos que a de n é maior ou igual a b de n. Reparem que isto é a mesma coisa que eu pensar b de n, a partir de uma certa ordem, né, é menor ou igual do que a de n. Então reparem no que temos aqui. Eu vou desenhar assim aqui o referencial. Então temos assim aqui o referencial. Nós sabemos que o limite de a de n é menos infinito. Então nós teríamos assim aqui a de n. Não sei se começa num termo positivo ou não. Isso não, aqui não temos nada em relação a isso. Mas o que sabemos é que a de n tende para menos infinito. E reparem, se a partir de uma certa ordem b de n é inferior a de n, então a partir de uma certa ordem, não tem necessariamente que ser no início, mas a partir de uma certa ordem, nós temos que b de n é menor ou igual a de n, então o que nós podemos concluir é que b de n tende para menos infinito. Então qual dos seguintes não pode, né? Qual dos seguintes não pode ser o termo geral de b de n? Bem, nós sabemos pelo teorema de comparação de sucessões que o limite de b de n tem que dar menos infinito, né? E nós agora o que temos que fazer aqui é pegar em cada uma destas sucessões, calcular o limite e ver em qual delas o limite não é menos infinito. Porque a questão é qual não pode. Então, em qual das soluções é que o limite não é menos infinito? Vamos ter que pegar em cada uma. Não temos aqui grandes hipóteses. Pegando ali na solução A e fazendo então o cálculo deste limite, nós vamos ter limite de menos a quarta raiz, ou a raiz de índice 4, como quiserem pensar, de n à oitava mais 3n mais 3.
Tenho assim aqui este limite e, em primeiro lugar, né, a gente aplica sempre o limite. Então vamos ter menos raiz quadrada, mais infinito. Em sucessões o n tende sempre a mais infinito, né? Por isso é que não aparece aqui, porque está inerente que nas sucessões só pode ser esta tendência, não pode ser outra. E então aplicando aqui o limite, mais infinito à oitava dá mais infinito, 3 vezes mais infinito dá mais infinito, mais 3, né? Reparem que aqui isto vai dar mais infinito, então vamos ter menos raiz quadrada de mais infinito é mais infinito, e então vamos ter menos 1 vezes mais infinito, o que daria menos infinito. Então esta primeira solução pode ser, não é a nossa, porque nós andamos à procura daquela que não pode ser, Tudo bem, passemos então à sucessão B. E vamos então calcular este limite, ou seja, aqui temos o limite de n ao quadrado, e temos então aqui raiz cúbica de menos n à quinta mais 3n mais 1. Aplicando o limite, nós teríamos uma indeterminação do tipo infinito sobre infinito. Para levantar esta indeterminação, nós vamos colocar em evidência o termo de maior grau no numerador e também no denominador. Façamos isso então. Isto há de dar então igual ao limite de n ao quadrado, ali já está o termo maior grau evidenciado. Aqui vou dentro da raiz cúbica e vou colocar em evidência o termo maior grau, que é n à quinta. Então fico assim com n à quinta, abre então parênteses, estaria aqui menos 1, depois ali vou ter mais 3n sobre n à quinta, onde eu podia simplificar isto, cortando um n com um n baixo, então teria 1 sobre n à quarta, então vou colocar ali n à quarta, assim ali, mais 1 sobre n à quinta, fechar assim aqui a raiz. Agora, o que posso fazer, né, é aplicar aqui uma propriedade dos radicais, que me diz que se eu tiver a raiz de índice n de A vezes B, eu posso separar isto em 2 radicais, pelo produto, né? Teria então raiz de índice n de A vezes a raiz de índice n de B, e é isso que vou fazer aqui. Então teria aqui o limite aqui há de ficar n ao quadrado, vou só estender aqui um bocadinho. Aqui separando então teria a raiz cúbica de n à quinta, vezes a raiz cúbica, e aqui vou ter menos 1, mais 3 sobre n à quarta, mais 1 sobre n à quinta. Agora, o que farei é o seguinte, eu posso fazer isto, né? Eu vou dividir aqui estes dois termos, eu posso fazê-lo, não há problema, porque isto está tudo a multiplicar. Reparem, se eu tiver 3 sobre 2 vezes 5, eu posso dizer que isto é a mesma coisa que ter 3 meios vezes 1 quinto. Eu posso fazer isto. Então vou dividir aqui o n quadrado pelaquela raiz cúbica. Mas em primeiro lugar, eu vou passar este radical para uma potência da expoente racional, para depois poder aplicar a regra das potências, visto que vou estar perante a mesma base, né? Divisão de duas potências com a mesma base, nós subtraímos os expoentes, mas para isso tenho que passar primeiro este radical para a potência e vou aplicar então esta regra. Se eu tiver raiz de índice n de a elevado a t, isto é a mesma coisa que ter a elevado então a t sobre n. Ou seja, eu tendo aqui a raiz cúbica de n à quinta, há de ser a mesma coisa que ter n elevado então a 5 terços. Então é isso que eu vou fazer. Isto há de ser então aqui igual ao limite, traço fração, n ao quadrado. Aqui vou ter então n elevado a 5 terços e depois terei então a raiz cúbica de menos 1 mais 3 sobre n à quarta, mais então 1 sobre n à quinta. Agora aqui vou aplicar a regra das potências, vou fazer então aí esse cálculo à parte, né? Cálculo auxiliar. Teria então n quadrado a dividir por n elevado a 5 terços, nós vamos subtrair os expoentes, então vamos ter n elevado a 2 menos 5 terços.
Terei que aqui colocar o mesmo denominador, vezes 3 dá 6, 6 menos 1 dá, 6 menos 5 dá 1, né? E então teria aqui n elevado então a 1/3. Ou seja, este limite há de ser então igual ao limite. Aqui fazendo a divisão vou ter n elevado a 1/3. Vai-me dar jeito passar isto para raiz, então vou reverter aqui esta propriedade. Se eu tenho n elevado a 1/3, isto é a mesma coisa que ter raiz cúbica de n. É a mesma coisa ter aqui raiz cúbica de n, e aqui vou ter então raiz cúbica de menos 1 mais 3 sobre n à quarta, mais então 1 sobre n à quinta. E agora posso aplicar os limites, que isto está então resolvido. Reparem que em cima, substituindo, eu teria mais infinito, quer dizer, a raiz cúbica de mais infinito, que é mais infinito. Aqui em denominador vou ter então raiz cúbica de menos 1, mais 3 sobre mais infinito, mais 1 sobre mais infinito. A constante sobre infinito nos limites dá 0, então isto vai dar 0, isto também vai dar 0, e então vamos ter mais infinito sobre raiz cúbica de menos 1. Raiz cúbica de menos 1 é igual a menos 1, e mais infinito a dividir por menos 1 dá então menos infinito. Então esta solução poderia ser, porque o limite dá menos infinito, e nós andamos à procura de uma que não pode ser. Vamos então agora tentar aplicar aqui o limite à solução que está na opção C. Teríamos ali limite, e temos aqui a raiz quadrada de n à quinta mais 1, e temos então aqui n ao quadrado. Vou aqui fazer, aqui, o que é que eu podia fazer aqui? Posso fazer a mesma coisa, dá pouco, mas visto a literatura soma, eu se calhar aqui vou fazer algo diferente. E daí vou simplificar, é isso, vou simplificar esta raiz. O que é que eu quero dizer com simplificar aquela raiz? Nós temos, eu vou colocar assim aqui um asterisco, nós temos que raiz quadrada, né, de n à quinta. Reparem que aqui o índice da raiz é 2, né? Quantas vezes é que o 2 cabe no 5? Cabe 2 e sobra alguma coisa, né? Então vou fazer isto. Isto é a mesma coisa que ter raiz quadrada de n ao quadrado vezes n ao quadrado vezes n elevado a 1, né? Vezes n elevado a 1. Uma raiz do produto é o produto das raízes. Eu podia partir esta raiz na multiplicação de 3 raízes, e então teria raiz quadrada de n ao quadrado vezes raiz quadrada de n ao quadrado vezes então a raiz quadrada de n. Visto que n é um número positivo, né? Estamos a falar em soluções e o n é um número natural, então eu posso cancelar aqui estas raízes e ficar com o n. Então isto seria n vezes raiz de n. Ou seja, seria então n ao quadrado vezes raiz de n. Aplicando então esta substituição ali ao limite, nós vamos ter limite de n ao quadrado vezes raiz de n mais 1 sobre n ao quadrado. Então reparem, se nós agora colocarmos o n ao quadrado em evidência nos dois membros, nós vamos ter aqui limite, já me estava a esquecer de colocar, a descobrir aqui o limite, não posso fazer obviamente. Vamos ter aqui limite, colocando n ao quadrado em evidência, há de sobrar ali a raiz de n, mais 1 sobre n ao quadrado, e reparem que os n's ao quadrado do numerador e do denominador podemos cancelar, e agora é só aplicar o limite. Vamos ter então raiz de mais infinito, que é mais infinito, e 1 a dividir por mais infinito, que é 0. Então está a dar mais infinito mais 0, o que há de dar mais infinito. Bem, a solução B de n na linha C tende para mais infinito. Mas nós sabemos, pelo teorema de comparação de soluções, que B de n tem que tender para menos infinito. Então é esta C que não pode ser. Esta solução na linha C ela não pode ser, porque o limite é mais infinito e, pelo teorema de comparação, o limite de B de n teria que ser menos infinito. No entanto, eu vou também determinar ali o limite na linha D, onde teríamos que fazer o limite. Temos ali menos ao nível da fração, né? Temos aqui 2 elevado a n vezes 3 elevado a menos n. Eu vou fazer o seguinte, o limite do produto é o produto dos limites, aqui teríamos limite de menos 1 vezes este limite, vou passar na prática o menos 1 para trás do limite e vou obter menos 1 vezes o limite, e aqui vou também aplicar
uma ideia engraçada. Nós temos aqui 3 elevado a menos n, e eu ter 3 elevado a menos n é a mesma coisa que ter 1 sobre 3 elevado a n, né? Agora reparem o seguinte, se eu inverto aqui o 3 elevado a menos n, ele fica positivo, ou seja, eu estou a ver esta regra desta maneira, mas até me interessava, é verídica, e podia fazer isto, mas acho que o cálculo é menos intuitivo. Reparem, olhem o que temos aqui. Isto é a mesma coisa que ter 2 elevado a n vezes 1 sobre 3 elevado a menos n. Se vocês multiplicarem as frações, né, vocês obtêm esta estrutura que está aqui. Eu, pelas regras das potências, né, se eu inverter aqui a fração, o expoente fica positivo. Ou seja, 1 sobre 3 elevado a menos n, eu inverto a fração, né, e fico com 3 elevado a n. Então, isto é a mesma coisa que ter 2 elevado a n vezes 3 elevado a n. Então, eu poderia dizer que aqui teria 2 elevado a n vezes 3 elevado a n. E agora posso aplicar uma regra das potências que me diz que quando multiplico potências com o mesmo expoente, eu multiplico as bases dando o mesmo expoente. Então, eu teria menos 1 vezes o limite, 2 vezes 3 dá 6, isto daria 6 elevado a n. Aplicando então aqui os limites, nós vamos ter menos 1 vezes 6 elevado a mais infinito. Vocês deram no ano passado, quando temos aqui uma potência onde a incógnita está no expoente e estamos a fazer esse limite, quando o n tende para mais infinito, se a base for um valor maior do que 1, ou seja, tem a ver com isto, a elevado a mais infinito, né? Isto temos de partir em dois casos. No caso de a for um valor entre 0 e 1, aí a elevado a mais infinito vai dar 0, e se a for maior do que 1, né? Se a for maior do que 1, a elevado a mais infinito vai dar mais infinito. Ou seja, nestes casos, quando vocês têm um valor elevado a infinito, se esse valor estiver entre 0 e 1, dá 0. Reparem, por exemplo, um meio elevado a mais infinito. Seria um meio vezes um meio vezes um meio vezes um meio, o que dava um quarto, um oitavo, um 16avos. Vocês estão a ficar com uma quantidade cada vez mais pequena. Já se tiverem um valor superior a 1, tipo 2 elevado a mais infinito, seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, quer dizer, tende para mais infinito. Visto que 6 é um valor maior do que 1, elevado a mais infinito vai dar mais infinito, então teríamos menos 1 vezes mais infinito, e menos 1 vezes mais infinito daria menos infinito, então poderia B de n ser esta expressão, visto que tende para menos infinito. Ok, resposta então à questão 1.2 seria a linha C, a única que não pode ser. Passemos agora ao exercício 1.3, onde nós vamos resolver aqui alguns limites, mas aplicando o teorema das sucessões enquadradas. Vamos então perceber o que é esse teorema das sucessões enquadradas, também de forma intuitiva. Imaginem isto. Imaginem que eu tenho aqui uma sucessão U de n que, à medida que n tende para mais infinito, ela vai tendendo para 0. Mas, por exemplo, vai oscilando. Estou a pensar nesta, assim, por exemplo, aqui, depois vai ficando mais perto, vai ficando ali mais perto, vai ficando ali mais perto, quer dizer, vai ficando cada vez mais perto de 0, tal que U de n, quer dizer, ela tenda para 0. Mas vamos imaginar que a gente não sabia isto. Não sabia isto. Sabemos apenas que esta sucessão laranja seria a sucessão U de n. Em que é que se baseia este teorema das sucessões enquadradas? Se eu encontrar uma sucessão que seja maior, ou seja, a partir de certa ordem ela é maior do que o de n, chamemos então esta sucessão T de n, e se encontrar também outra sucessão que a partir de certa ordem, quer dizer, ela é menor do que T de n, vou chamar, por exemplo, Z de n, de modo que o de n esteja ensanduichada, digamos. Os brasileiros chamam este teorema o teorema da sanduíche, porque nós vamos ensanduichar, de certa maneira, o de n entre duas sucessões. O de n há de ser sempre maior ou igual àquela sucessão Z de n, e há de ser sempre menor ou igual àquela sucessão T de n. Ou seja, nós vamos ter o de n enquadrada entre duas sucessões. E nestas circunstâncias, se T de n tender, por exemplo, para 0,
e z de n também tender para zero, e se o de n está sempre, a partir de certa ordem, compreendida entre estas duas sucessões, então nós podemos concluir que o limite do de n vai ter que ser zero também. Ou seja, generalizando, se o limite de z de n é igual a A, não tem que ser zero, né? Pode ser outra coisa qualquer, e se o limite de t de n há de ser também igual a A, e o de n está enquadrada entre as duas, então o limite de u de n também há de ser A. Ok? Esta é então a base do teorema das sucessões enquadradas. Nós enquadramos de certa maneira a sucessão que temos que calcular o limite entre duas sucessões, uma superior e outra inferior, e depois calculamos o limite dessas sucessões, e se esse limite das duas for igual, né, se os limites forem iguais, então o limite do de n também há de ser igual a esse. Então vamos pegar aqui na primeira linha. Nós temos então que obter o limite do quociente entre n menos seno de n e n quadrado mais n menos 1. Ok, então vamos enquadrar. Como é que fazemos neste caso onde temos o seno? Nós sabemos que seno, né? Se pensarmos numa sucessão seno de n, nós sabemos que ela é limitada. Nós sabemos que o seno varia entre menos 1 e 1. Então começamos por aí. Nós vamos dizer então que seno de n está compreendido, né? Está compreendido entre menos 1 e 1. Este é o nosso ponto de partida. E nós agora vamos construindo o resto. Ou seja, se eu tiver menos seno de n, multiplicaria por menos 1 os dois membros, né? Trocaria de sinal, mas quer dizer, menos 1 e 1, a baliza fica igual, né? Então, menos seno de n estaria compreendido também entre menos 1 e 1. Agora, vou somar n, eu vou partindo aqui do seno de n, né? E a ideia é multiplicar por menos 1, depois juntar n e depois dividir, né? Por n quadrado mais n menos 1. Então vou juntar n, teria aqui menos 1 mais n, que vou escrever como n menos 1, é a mesma coisa, menor ou igual que n menos seno de n, menor ou igual que n mais 1. E agora a jogada é dividir, né? Dividir todos os membros por n quadrado mais n menos 1. Então vou dividir aqui por n quadrado mais n menos 1, vou dividir aqui por n quadrado mais n menos 1, e vou dividir este também por n quadrado mais n menos 1. Reparem que nós aqui já temos o quê? Se eu chamar aqui, então eu vou fazer isso, eu vou chamar a esta sucessão, né? Eu vou chamar, por exemplo, seja o de n igual a n menos seno de n sobre n quadrado mais n menos 1. De tal forma que aqui eu já tenho um enquadramento para o de n. Então o de n há de estar compreendida, né? Ela vai estar compreendida entre n menos 1 sobre n quadrado mais n menos 1 e n mais 1 sobre n quadrado mais n menos 1. Ou seja, consegui um enquadramento para o de n. O que é que eu tenho que fazer agora para aplicar o teorema das soluções enquadradas? Eu vou ter que calcular este limite, vou ter que calcular também este limite e vou rezar de certa maneira para que o limite dê igual. Se o limite der o mesmo para as duas expressões e o de n está compreendido entre as duas, então eu vou concluir pelo teorema das soluções enquadradas que o limite do de n há de ser o mesmo limite destas duas. Então é isso que eu vou fazer. Vou fazer aqui primeiro o limite de n menos 1 e n quadrado mais n menos 1. E então aqui dá a determinação do tipo infinito sobre infinito, e o que podemos fazer é colocar em evidência os termos de maior grau, quer no numerador, quer também no denominador, e então teríamos limite. Ou então até costumo fazer isto, identifico o termo de maior grau, é este, é n quadrado, e então divido todos os termos por esse de maior grau, que seria a mesma ideia colocar em evidência. Então vamos ter aqui n sobre n quadrado, menos 1 sobre n quadrado, aqui vou ter n quadrado sobre n quadrado, mais n sobre n quadrado, menos 1 sobre n quadrado. Vou então obter o limite, simplificando aqui um pouco, aqui vou ter 1 sobre n,
1 sobre n, menos 1 sobre n quadrado. Aqui vou ter 1, porque estou a dividir duas coisas iguais. Aqui vou ter 1 sobre n e aqui vou ter 1 sobre n ao quadrado. Aplicando então os limites eu vou ter aqui 1 sobre mais infinito, menos 1 sobre mais infinito também, porque mais infinito ao quadrado é mais infinito. É mais infinito. E vou ter aqui 1 mais 1 sobre mais infinito, menos 1 sobre mais infinito. Constante sobre infinito nos limites dá 0, então vou ter aqui 0 menos 0, que vai dar 0. E vou ter aqui 1 mais 0 menos 0, então vou ficar com 0 sobre 1, que é igual a 0. Ou seja, este limite deu 0. Eu agora vou calcular este limite e a jogada é que dê 0 também, porque se este der 0 e aquele dá 0, então o limite do n, que está compreendido entre as duas, vai ser 0 também. Então, ok, agora vou fazer aqui num segundo cálculo o outro limite. Então vou ter aqui limite, agora é n mais 1 sobre n quadrado mais n menos 1. Vou aplicar a mesma estratégia, dividir tudo por n quadrado. Vou já aplicar aqui a simplificação. Aqui vou ter 1 sobre n, ou seja, vou partir já para aqui. Em vez de menos tem mais, o resto é tudo igual. Ter aqui mais 1 sobre n quadrado. Aqui vou ter 1 mais 1 sobre n, menos 1 sobre n ao quadrado. Aplicando os limites, eu vou ter 1 sobre mais infinito, mais 1 sobre mais infinito. Aqui vai dar 0, ali vai dar 0, então vou voltar a ter 0 sobre 1, o que é igual a 0. Então as duas são 0, Então agora basta concluir como o limite de n mais 1 sobre n ao quadrado mais n menos 1 é igual ao limite de n menos 1 sobre n quadrado mais n menos 1 e são ambos iguais a 0. Logo, e nós já tínhamos provado que o de n está entre as duas, não é? Logo, o limite, devemos dizer isto, não é? Pelo teorema, vou abreviar, teorema das soluções enquadradas, o limite daquela expressão que eu defini como o de n é também igual a 0. E teremos aqui o primeiro caso resolvido. Passemos agora ao segundo. Nós temos aqui o limite de 2n menos 1 sobre n mais 1, tudo elevado a n. Quando vocês têm assim uma expressão onde tem n's em cima, ou seja, no numerador e no denominador está elevado a n, a jogada para estes casos há de ser pegarem aqui nestas duas expressões e efetuarem a divisão. Então vamos fazer aqui um cálculo auxiliar e vamos então dividir. Então teríamos 2n menos 1 a dividir por n mais 1. Para fazer a divisão, né, eu tenho que aqui igualar a 2n, multiplicava 2 vezes n vai dar 2n, mas atenção, 2 vezes 1 vai dar 2, ao passar para aqui tenho que meter menos 2. 2 vezes n vai dar 2n e tenho que trocar os sinais, e depois somando aqui corto e obtenho menos 3. Precisam de relembrar aqui uma jogada, ou seja, para que é que a gente faz isto? Para escrevermos esta divisão de outra maneira, eu vou dizer então, seja, por exemplo, o de n igual a esta expressão. Quando vocês fazem a divisão inteira, nós podemos depois colocar isto com outra roupa. O que é que eu quero dizer com isto? Quando nós fazemos dividendo sobre divisor e está a dar um quociente e um resto, pela regra fundamental da divisão, né, nós sabemos que dividendo sobre divisor há de ser igual ao quociente mais o resto sobre o divisor. E reparem aqui que dividendo e sobre divisor, né, é exatamente esta expressão que temos aqui. Ou seja, eu vou poder escrever o de n de outra maneira, como quociente que vai ser 2, mais menos 3, que é o resto, sobre o divisor, que é n mais 1, e depois teria então isto elevado a n. Fiquem com esta dica, sempre tiverem aqui estas divisões, a jogada, a estratégia para estes casos é sempre aplicarem a divisão inteira e depois transformar a divisão para esta forma. E agora sim, vamos ao enquadramento. No enquadramento vamos partir de n, né? Sabemos que n é um número natural, logo é maior ou igual a 1, e depois somamos 1, depois invertemos, depois multiplicamos por 3 e depois somamos 2. Vamos com calma. Nós sabemos que n visto ser um número natural, é maior ou igual do que 1.
Depois vamos construindo, né? Agora vamos adicionar 1. Sabemos então que n mais 1 vai ser maior ou igual do que 2. Agora vamos fazer o passo da inversão. E cuidado, quando eu inverto eu tenho que trocar ali os sinais. Porque se eu tiver 5 maior do que 2, se inverter para um quinto e para um meio, o meio já é maior do que um quinto. Então sempre que faço o passo da inversão eu tenho que também trocar aquela desigualdade. Então vou ter aqui 1 sobre n mais 1 menor ou igual que o inverso de 2, que vai ser 1 meio. E agora reparem, cuidado com menor que o meio, que ideia é essa, ser menor que o meio? Era do meio até menos infinito, mas isto não vai ser negativo, porque se n é natural, né? Se n é um número natural, esta divisão nunca vai dar um número negativo. Então se nunca vai dar um número negativo, eu tenho que também colocar que é maior do que 0. Porque se deixasse só menor ou igual do que o meio, isso ia até menos infinito. E não é verdade, porque esta divisão tem que dar positivo. Que é 1 sobre um número positivo, que é n mais outro que é 1. Está sempre positivo. Agora tenho que multiplicar tudo por menos 3. E atenção que multiplicando por menos 3, nós trocamos também aqui o sinal da desigualdade. Eu costumo fazer de outra maneira, mas é só para eu explicar. A gente multiplicando por menos 3, pelo número negativo também muda, né? 5 é maior do que 2. Se eu multiplicasse por menos 1, né? Menos 5 e menos 2, o menos 2 já é maior. Daí, quando multiplicamos por um valor negativo, nós temos de trocar a ordem, né? A relação de ordem. Ou seja, em vez de menor, fica maior. Então, teria aqui maior, 0, e aqui maior ou igual que menos 1 meio. Mas reparem que é mais intuitivo eu colocar o menor número à esquerda e o maior à direita. Então, eu podia passar, se é maior ou igual que menos 1 meio, então eu teria isto, menos 1 meio, menor ou igual que menos 3 sobre n mais 1, reparem que isto é equivalente, né? É menor do que 0. Esta expressão está compreendida entre menos 1 meio e 0. Eu gosto mais de ver à esquerda, não tenho que o fazer, obviamente, mas eu é que gosto mais. Então vou passar direto desta escrita para esta que é equivalente. Ou seja, vamos ter menos 3, vamos ter menos 3, vamos ter aqui está de ser equivalente, eu vou multiplicar por menos 3, então vou ter aqui menos 3 vezes 1 meio dá menos 3 meios, e vou colocar à esquerda mantendo o mesmo tipo de enquadramento. Menor ou igual, né? Depois vou ter aqui menos 3 sobre n mais 1, e 0 vezes menos 3 continua a dar 0, obviamente. Bem, já está quase, agora apenas tenho que adicionar 2, né, a todos os membros. Então teria isto, menos 3 meios mais 2 a dar 1 meio. A dar 1 meio, menor ou igual, aqui isto já é quase a minha solução de n, tenho 2 mais menos 3 sobre n mais 1, menor do que 2, né? E agora, para obter a expressão do de n, seria elevar a n todos os membros, né? Então vou obter o seguinte, aqui na parte final, o meio elevado a n menor ou igual, e aqui vou ter o de n menor ou igual, e aqui vou ter 2 elevado a n. Bem, já temos aqui então o enquadramento, e agora seria aplicar o limite, mas eu estou a ver aqui que seria aplicar o limite aqui a este e a este. Só que eu estou aqui a ver que vamos ter um problema. É que 2 elevado a mais infinito, ou seja, este limite daria mais infinito. E este limite, estamos a ver aqui, como a base está entre 0 e 1 elevado a infinito, vai dar 0. Então eu tenho aqui a solução o de n enquadrada entre duas, onde o meu limite é 0 e o outro é mais infinito. Então eu não vou conseguir aplicar o teorema das soluções enquadradas como isto está. Não vou conseguir, porque aqui o limite dá uma coisa e ele dá outro. Então como é que nós podemos solucionar isto? Eu devia ter olhado para aqui primeiro e ter visto isto. Reparem que aqui dentro, fazendo o limite, nós ficamos com os termos maior grau, dá 2n sobre 2 dá 2, e depois 2 elevado a mais infinito daria mais infinito. Ou seja, esta não é uma solução convergente, é uma solução divergente. Isto aqui até caía melhor o teorema da comparação. Mas também dá para aplicar o teorema das soluções enquadradas. Mas eu vou ter que mudar isto um bocadinho. Eu vou ter que apanhar aqui duas expressões que tenham a mesma tendência para mais infinito. Eu sei que o limite de n é mais infinito, né? Então eu vou ter que enquadrar em duas cujo limite, né, seja mais infinito, para depois eu poder então aplicar o teorema. E o problema aqui é neste meio, ou seja, eu preciso que isto dê um bocadinho mais do que 1. Então eu posso fazer o seguinte, eu acho para n maior, eu posso começar, reparem nisto, o limite do de n é igual ao limite de o de n mais 2, quer dizer, se eu começar a solução a partir do segundo termo, o limite não muda, e também é igual
ao limite de U de n mais 3. Se eu começar a solução a partir do terceiro termo, o limite é o mesmo. E há de ser igual, de uma forma geral, ao limite de U de n mais um p, onde p, obviamente, há de ser um número natural. Onde é que eu quero chegar? Eu posso começar em vez de 1, né? Posso começar um bocado mais à frente. Podia começar aqui a partir por exemplo, de n superior a 2, né? Eu podia começar a partir daí. Mas eu vou ver o que é que dava, a ver se aqui daria então mais do que 1, porque eu preciso isso. Se eu aqui começasse com 2, então n mais 1 seria 3. E então aqui teria 1 terço. E depois ao multiplicar aqui por menos 3 dava menos 1, né? Exato, e depois menos 1 mais 2 dava 1, 1 elevado a mais infinito também não me servia. Então acho que vou ter que começar no 3, para poder obter aqui um valor, né, da base desta potência maior do que 1, para dar mais infinito e eu aí poder aplicar o teorema. Então vou começar aqui em 3, acho que vou ter que mudar, obviamente, isto aqui. Ok, vamos por partes. Se n for maior, ou seja, eu vou começar a partir daqui, o limite de n é igual ao limite de n mais 3, então eu posso a partir de n superior ou igual a 3. Posso fazer isso, não há qualquer problema. n mais 1 dava então 4, né? Aqui invertendo, teria 1 quarto, depois multiplicando por menos 3, eu teria menos 3 quartos, e reparem agora que adicionando 2, eu teria então menos 3 quartos, mais 2, aqui colocava sobre o mesmo denominador, né? Multiplicando aqui por 4 esta fração. 8 menos 3 dá 5, então teria 5 quartos. Ok, 5 quartos já é maior do que 1, e então eu já tenho aquilo que pretendia. Teria aqui 5 quartos, e vou ter agora aqui, elevando tudo a n, né? Vou ter 5 quartos elevado a n. E reparem que 5 quartos elevado a n, se eu fizer o limite, já dá mais infinito, né? E então já tenho aqui o de n enquadrado entre duas soluções cujo limite é mais infinito. Então já vou poder aplicar o teorema das sucessões enquadradas. Vou escrever isso aí. O limite de 5 quartos elevado a n é igual a mais infinito. E o limite de 2 elevado a n, seria 2 elevado a mais infinito, também é mais infinito. Então eu posso concluir logo pelo teorema das sucessões enquadradas, o limite de 5 quartos elevado a n é igual ao limite de 2 elevado a n, e vai ser igual ao limite da nossa sucessão U de n, que era aquela expressãozinha toda, que vai ser igual a mais infinito, e teremos assim o exercício B resolvido. Apesar de, quando a solução é divergente, assenta melhor o teorema da comparação e não das soluções enquadradas. Junta-nos a mais o teorema das soluções enquadradas para sucessões que sejam convergentes. Nas divergentes assenta melhor o teorema de comparação, mas não quer dizer que não se possa fazer, e aqui pediam-nos o exercício, para resolver o exercício, com o teorema das soluções enquadradas. Fiquem também, de certa maneira, também ainda bem que eu não comecei logo por aqui, vocês também perceberam que às vezes pode acontecer, né? Aqui, para aplicarmos o teorema, estes limites precisam de ser iguais. Se dá diferente, vocês têm que fazer um acerto qualquer aqui no início, e este pode ser um deles, começarem a solução um pouco mais à frente, não há problema nenhum. São acertos que vocês poderão ter que fazer eventualmente nos exercícios. Agora, vamos passar aqui ao caso que temos no C, onde temos aqui um somatório. Para aplicarmos o teorema das soluções enquadradas, quando temos somatórios, isto bebe aqui de uma ideia, de um tipo de estratégia. Imaginem, eu vou à intuição dessa estratégia. Imaginem que eu tinha aqui a soma destes valores, por exemplo, 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1, né? E o que é que eu vou poder dizer aqui? Esta soma que temos aqui destes valores, imaginem que eu vou chamar o de n. Vou chamar V de n, depois o de n vou chamar aquilo. Imaginem que eu tinha aqui V de n, que seria então a soma destes 5 termos ou qualquer coisa assim do género. Seria igual a este somatório. Como é que eu posso fazer o enquadramento de V de n? Eu posso dizer o seguinte, que V de n havia de estar enquadrada entre, eu posso pegar aqui no maior dos termos, e quantas parcelas é que tenho? 1, 2, 3, 4, 5, não é?
Eu tenho aqui 5 parcelas. Então eu poderia dizer que a soma, isto está sempre a descer, não é? A soma destas 5 parcelas havia de ser sempre mais pequena do que se eu pegasse no maior dos termos e repetisse este termo 5 vezes, ou seja, 5 mais 5, mais 5, mais 5, mais 5. Teria aqui este 5 somado 5 vezes. Obviamente que esta soma daria menor, então eu poderia dizer que esta soma seria sempre menor a 5, que era o maior termo, repetido 5 vezes. E se esta soma também seria maior, é menor do que isto, e maior do que o mais pequeno repetido, o mesmo número de parcelas. Uma, mais uma, mais uma, mais uma. Onde teria isto repetido 5 vezes, ou seja, 1 vezes 5. Eu tenho a certeza que esta soma, ela estava enquadrada entre o número de parcelas do somatório vezes o maior, e seria menor do que esse valor, e maior do que as repetições do número de parcelas para o menor desses termos. Pensando nesta ideia e desenvolvendo um pouco este somatório, nós vamos ter somatório com um k a começar em 0 e acabar em n de raiz quadrada de 2n sobre 4n ao cubo mais k. Reparem que no somatório nós vamos substituindo o k. Então o primeiro termo seria, se k começa em 0 e acaba em n, o primeiro termo seria para k igual a 0, e nós teríamos assim aqui a raiz de 2n sobre 4n ao cubo mais 0. Né? O segundo termo do somatório seria raiz quadrada de 2n sobre 4n ao cubo, e aí o k substituímos por 1. O terceiro termo seria 2n sobre 4n ao cubo mais 2, e isto ia andar, até que o último termo do somatório, o k, seria igual a n. Ou seja, teria 2n sobre 4n ao cubo mais n. Ou seja, este seria o primeiro termo desse somatório, este seria o primeiro termo do somatório, e este seria, então, o último termo do somatório. E agora vamos verificar aqui uma coisa. Reparem que estes termos estão sempre, ou seja, são decrescentes. Como é que eu sei isso, que são decrescentes? Olhem aqui dentro. Eu começo neste valor e depois o seguinte, eu vou dividir, né, por uma quantidade maior, porque 4n ao cubo mais 1 é maior do que 4n ao cubo. Então eu estou a dividir o 2n por uma quantidade superior àquela que dividi no termo anterior. E reparem que no termo seguinte, 4n ao cubo ainda é maior do que 4n ao cubo mais 1. Quer dizer, 4n ao cubo mais 2 é maior do que este. Então eu estou a dividir por uma quantidade maior. Os termos estão a ficar cada vez mais pequenos, até chegar ao último, onde se eu aqui somo o maior dos valores, né, eu vou ter o menor resultado da divisão, ou seja, este primeiro termo vai ser o maior dos termos e este último vai ser o menor dos termos. Então eu vou fazer o seguinte, eu posso dizer, chamando até a isto o de n, mas assim numa primeira instância eu vou escrever o somatório. Eu posso dizer então que aquele somatório com k a começar em 0 e acabar em n de raiz de 2n sobre 4n ao cubo mais k, ele vai estar compreendido, né? Compreendido entre, reparem aqui, o maior, ou seja, ele vai ser menor ou igual que o maior dos termos, vezes tantas parcelas quantas nós temos neste somatório. E aí o maior seria raiz quadrada de 2n sobre 4n ao cubo. E agora quantas parcelas é que nós vamos ter neste somatório? Quantas parcelas é que vamos ter? Se o k começa em 0 e acaba em n, quantas parcelas é que nós temos? Imaginem que n era igual a 2. Então teríamos quantos termos deste somatório? 3, porque era para k igual a 0, para k igual a 1, para k igual a 2. Se n fosse igual a 5, eu teria 6 termos. Era o 0, 1, 2, 3... 4 e 5. Então quantos termos é que eu vou ter no total deste somatório? N mais 1. Terei aquele valor mais 1 porque o k começa no 0. Então vou multiplicar isto por n mais 1.
Ou seja, este somatório ele há de ser sempre menor ou igual que o maior dos termos vezes a quantidade de parcelas. Ou seja, como se eu imaginasse que o maior fosse repetido n mais uma vez. Este somatório, visto os termos serem decrescentes, a soma disto tudo vai ser sempre inferior ou maior vezes a quantidade de termos. E vai ser sempre maior ou igual que o menor dos termos, que é este, vai ser o último, vezes a quantidade de parcelas. Ou seja, raiz de 2n sobre 4n ao cubo mais n vezes o número de parcelas, que seriam então n mais uma. E agora, isto que está aqui no meio é a minha sucessão que eu defini ali como u de n. Então eu já tenho o enquadramento. O que é que eu tenho que fazer para aplicar o teorema das soluções enquadradas? O que fizemos há pouco. Calcular o valor deste limite e calcular o valor deste limite e esperar, não é? Rezar, se calhar, um pouco, para que os limites deem o mesmo resultado. Porque se derem o mesmo resultado, eu, pelo teorema das soluções enquadradas, concluo logo que o limite deste somatório há de ser igual ao valor que deu igual nestes dois limites. Então vamos fazer o cálculo desses limites. Vou começar ali por aquele, ou seja, à esquerda, por nenhuma razão especial, apenas porque aparece em primeiro, e tenho aqui n mais 1 vezes, né? E tenho aqui raiz quadrada de 2n sobre 4n ao cubo mais n. Bem, eu para resolver este limite, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. Em primeiro lugar, vou aqui simplificar um pouco a raiz. Vou colocar o n em evidência aqui no denominador e vai cortar com o de cima. Então teria limite de n mais 1, para já esse n mais 1 fica tranquilo, vezes a raiz. Aqui vou ter 2n. Em baixo vou meter n em evidência, o que há a dar 4n ao quadrado, mais 1. Ok, isto fazendo então o limite, posso aqui cortar, né? Então este n corta com este n, corta com aquele, e nós vamos obter o seguinte, limite de n mais 1 vezes a raiz quadrada, e aqui vou ter 2, e aqui vou ter 4n ao quadrado mais 1, e o que é que eu posso fazer aqui? Colocar o termo maior grau em evidência e depois tirar para fora da raiz. Então vou fazer limite. Aliás, isto até para ser mais prático, vou passar a raiz para o numerador e também para o denominador. Acho que me vai ajudar até já aqui, porque aqui fica raiz 2, né? Então vou ter n mais 1 em cima, já fazendo o produto, né? Vou ter n mais 1 vezes raiz quadrada de 2, atenção que eu teria que guardar isto tudo aqui no limite, e em baixo vou ter então raiz quadrada de 4n ao quadrado mais 1. Aqui vou então meter o termo de maior grau em evidência, aqui vou fazer a distributiva, porque eu já estou a ver um corte que teria mesmo de o fazer, então vou ver aqui limite, fazendo a distributiva aqui fica n vezes raiz 2, mais raiz 2, aqui colocando o termo maior grau em evidência, eu vou obter raiz quadrada de n ao quadrado em evidência, então fica 4 mais 1 sobre n ao quadrado, e vou partir esta raiz em duas pela multiplicação, vamos então obter o limite, aqui fica n raiz 2, aqui até já vou colocar o n em evidência, em cima vou colocar o n em evidência, então teria aqui n em evidência, aqui vou ter raiz de 2 mais raiz de 2 sobre n. Aqui dividindo então isto em duas raízes, pelo produto, eu vou ter a raiz de n ao quadrado, e como n é um valor positivo, porque estamos em sucessões, né? Aqui o n tenderia para mais infinito, é um valor positivo, então raiz quadrada de n ao quadrado vai dar n, e então nós vamos obter isto, n vezes a raiz de 4 mais 1 sobre n ao quadrado. Posso então cancelar aqui os n's e o problema há de estar resolvido. Agora aplicando os limites, aplicando aqui o limite, eu vou ter raiz de 2 mais raiz de 2 sobre mais infinito, que dava 0.
E aqui vou ter raiz de 4 mais 0, que há a dar 4. Então vou ter simplesmente raiz de 2 sobre 2. Este há de ser então o valor deste limite. Eu agora vou fazer o outro limite. O outro limite era este aqui, ou seja, o limite de n mais 1 vezes raiz de 2n sobre n ao cubo. Então terei aqui limite de n mais 1 vezes a raiz, já não me recordo, 2n sobre 4n ao cubo. Ok, para fazer este limite vai ser muito parecido com este. Eu posso aqui cancelar este n com o cubo e sobra o quadrado. E vou passar a raiz para cima e para baixo, ou seja, a raiz para o numerador e para o denominador. É uma das propriedades dos radicais. O radical do quociente é o quociente dos radicais. Então em cima vou ter n mais 1 vezes a raiz de 2 e em baixo vou ter raiz quadrada de 4n ao quadrado. Isto não é mais fácil. Vou aqui fazer a mesma coisa, distribuir, então vou ter limite de n raiz de 2 mais raiz de 2. Aqui posso fazer raiz de 4 vezes raiz de n ao quadrado, que vai dar 2n, o valor desta raiz. Colocando aqui o n em evidência, eu vou ter limite, n em evidência, abro parênteses, fica raiz de 2 mais raiz de 2 sobre n, sobre 2n. Cancela então os n's, cancela este n com este n, aplico o limite e o limite a dar raiz de 2 mais raiz de 2 sobre infinito, que é 0, a dar então raiz de 2 sobre 2. E reparem que os limites são iguais. Então, ok, vou dizer isso. Como limite de n mais 1 vezes raiz de 2n sobre 4n ao cubo mais n, este limite deu igual ao limite de n mais 1 vezes raiz quadrada de 2n sobre 4n ao cubo, e ambos deram iguais a raiz de 2 sobre 2. Logo, pelo teorema das sucessões enquadradas, o limite daquela sucessãozinha que eu defini como o de n, logo o limite do de n também há de ser raiz de 2 sobre 2. Passemos agora ao último limite para aplicarmos o teorema das sucessões enquadradas. Bem, voltamos aqui a ter um quociente, não é? E nós, quando temos este quociente, a ideiazinha é fazer a divisão e depois o respectivo enquadramento. Mas eu aqui vou aplicar o caso notável, porque isto vai ser este ao quadrado, não é? Menos aquele ao quadrado. Isto é a mesma coisa que ter 4n ao quadrado menos 1 quadrado, que é igual a 1. Isto vai ser a minha sucessão que eu vou definir como sendo o de n, e vou fazer então a divisão inteira. Vou ter então aqui 9n ao quadrado menos 1 a dividir por 4n ao quadrado menos 1. Fazendo a divisão, eu tenho que multiplicar aqui 4n ao quadrado para dar 9. É fácil. 9, né? Se tem que dar 9. Só que depois 9 vezes 4. O 4 estaria a mais, então eu divido por 4. E agora 9 quartos vezes menos 1 dá menos 9 quartos. Né? Ou passar para aqui fica mais 9 quartos. Temos de trocar o sinal. 9 quartos vezes 4n ao quadrado, olhem a jogada, vezes 4... né? n ao quadrado, os 4 cortam e temos 9n ao quadrado. Passar para aqui, trocamos então o sinal e agora vamos efetuar ali a soma. Vamos ter que estes dois cancelam-se e agora nestes temos que para somar reduzir ao mesmo denominador. Temos ali 1 vezes 4, 9 menos 4 daria 5, então aqui o resto daria 5 quartos. Fazemos a manipulação, dividendo, divisor, quociente, resto. Então, dividendo sobre divisor, que é esta divisãozinha que temos, vai ser o quociente mais o resto sobre divisor. Então, o de n, a minha sucessão o de n, ela pode ser reescrita desta maneira. Quociente, que é 9 quartos, mais resto, que são 5 quartos, sobre divisor, que é 4n ao quadrado menos 1, e depois isto elevado então a menos n ao quadrado. E a jogada vai ser a mesma do exercício B, né? Nós vamos partir, n é um número natural,
logo é maior ou igual do que 1, depois elevamos ao quadrado, multiplicamos por 4, subtraímos 1, invertemos, multiplicamos por 5 quartos, adicionamos 9 quartos e levamos tudo a menos n ao quadrado. A ideia vai passar por aí. Então vamos ter n maior ou igual a 1. N ao quadrado continua a ser também maior ou igual a 1. 4 vezes n ao quadrado, né? 4n ao quadrado é maior ou igual do 4 e 4n ao quadrado menos 1 é maior ou igual do que 3. Chegamos ao passo da inversão, então vamos ter 1 sobre 4n ao quadrado menos 1 é menor ou igual, invertendo 3, dá 1/3, metemos aqui maior do que 0. Agora multiplicamos por 5 quartos, 5 quartos vezes 0 há de dar 0, menor do que, aqui vamos ter 5 quartos sobre 4n ao quadrado menos 1, menor ou igual, 5 quartos vezes 1/3 dá 5 vezes 1 dá 5 e 4 vezes 3 dá 12, então 5 12avos. Agora juntamos 9 quartos aos dois membros, e então 0 mais 9 quartos há de dar 9 quartos, menor, aqui já começo quase a ter a solução de n, mais 5 quartos, aqui vou ter 4n ao quadrado menos 1, menor ou igual, 5 12avos mais 9 quartos, 5 12avos mais 9 quartos, tenho que multiplicar por 3, 3 vezes 9 dá 27, 27 e 5 dá 32 12avos, se não me enganei. 27 e 5 dá 32, está certo. Ok, seguimos, aqui dá 32 12avos. Agora está quase o de n, está quase lá, né? Basta elevar agora todos os membros a menos n quadrado. E então já vou ter aqui 9 quartos elevado a menos n ao quadrado, menor ou igual. Reparem aqui, ao elevarmos a menos n ao quadrado, já vamos ter completa a solução de n. Vou então introduzir ali a expressão, dizer que já é a solução completa, e aqui vou ter 32 12avos também elevado a menos n ao quadrado. Nem me vou preocupar em fazer qualquer tipo de redução, porque não há necessidade. Ok, temos aqui enquadramento para o de n. Agora o que é que temos de fazer para aplicar o limite das soluções enquadradas? Calcular este limite, calcular este e esperar então que ambos deem o mesmo resultado, para depois tirarmos então a conclusão. Isto é sempre igual. Então vamos calcular aqui o limite. Limite, aquele primeiro era 9 quartos elevado a menos n ao quadrado. Vou aqui fazer uma pequena manipulação, tipo 9 quartos menos n quadrado é a mesma coisa que eu pensar em 9 quartos elevado a menos 1 e depois tudo elevado a n quadrado. Aqui elevado a menos 1 eu inverto a fração e aí o expoente fica com um sinal simétrico, ou seja, isto é a mesma coisa que ter 4 nonos elevado a 1, depois fica elevado a n ao quadrado. E agora reparem, estamos naquele caso onde a base é menor do que 1, em 4 quartos, quer dizer 4 nonos é menor do que 1 e maior do que 0, e quando a base da potência está entre 0 e 1 e está elevada a mais infinito, né? Porque nós teríamos aqui 4 nonos elevado a mais infinito, como a base está entre 0 e 1, este limite vai dar 0. Vamos calcular também o outro, vamos ter limite, acho que era 32 12avos elevado então a menos n ao quadrado. Vou aplicar a mesma lógica que fiz aqui, passamos a ter limite de 12 32avos elevado a n ao quadrado. E reparem que 12, fazendo o limite, 12 32avos elevado a mais infinito, 12 32avos também está compreendido entre 0 e 1, logo este limite vai dar 0. Então os limites aqui do enquadramento para o de n dão 0, então o limite do de n terá que ser necessariamente 0 também. Então como limite de 9 quartos elevado a menos n quadrado é igual ao limite de 32 12avos elevado a menos n ao quadrado e é igual a 0, então pelo teorema das sucessões enquadradas, o limite de o de n é 0 também. Fico-me então por aqui, espero que tenham percebido as ideias, um grande abraço, tchauzinho.